gravando, entendeu? João dando origem Aí ao tu quer seu gravar pra nome mim? Jacó. Muitos Aí tu pode parar, confundido na realidade dessa narração que diz ser enganador. Na realidade, Jacó nunca enganou ninguém. Na realidade, o nome quer dizer aquele que não perde uma oportunidade. E na realidade ele veio agarrado no calcanhar do seu irmão, porque na realidade ele queria realmente estar nascendo primeiro. Por impulso divino. Não porque sabia, porque pensava, mas o próprio Deus o impulsionou para que assim a humanidade pudesse ver na realidade em Jacó esse desejo ardente Pelo menos vai ter de herdar a bênção dele. E eles crescem, tomam a maioridade, e o que acontece? Certa feita, Esaú voltando do campo, Jacó havia, obviamente, preparado a comida, e então, eles conversando, Esaú então resolve trocar o direito da sua primogenitura, o direito de receber a bênção de Deus, da parte do seu pai, resolve trocar por um pisado. E a Bíblia é muito clara quando diz em 27, Gênesis 27, 36, que ele não roubou, na realidade, Esaú vendeu o direito na realidade por um pisado, perdendo então o direito. E a grande verdade, queridos irmãos, é que nós almejamos sempre as melhores coisas. Isso é verdade. Não podemos negar isso. Nós sempre almejamos as melhores coisas. Assim como Esaú também almejava. Só que na maioria das vezes, essas coisas que nós almejamos nem sempre está dentro do plano, do projeto, da vontade de Deus para as nossas vidas. E é bem verdade que Isaac amava o seu filho, porque Isaac era caçador, era valente. E quem é que não quer um filho assim, valente, caçador? Naquela época era uma bênção. E Jacó já era mais agarrado com a sua mãe, era dado mais às atividades do lar, ajudava, quem sabe, a mãe a lavar uma louça, enxugar uma louça, quem sabe preparar uma comida. E por ser assim mais chegado à família, ele observava mais, ele atendia mais. E Esaú sempre no campo, na realidade, não se preocupava muito com o bom andamento que a família precisava continuar dando ao segmento dos filhos, netos que certamente viriam. E por não prezar muito isso, foi que Esaú se desleixou, largou, abandonou todos os requisitos, normas que a família tinha, a ponto de estar em fornicação com uma mulher que não era da raiz abraâmica. Não tinha o mesmo sangue. E se você for ler em Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, a Bíblia diz: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um mandar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não ligou para aquilo que ele tinha direito. Somos assim. Não nos importamos muito, depois eu faço. Eu ainda estou novo, ainda estou jovem. Mas louvamos a Deus que foi livre aqui esta noite, que ainda hoje, que ainda menino, sem ter o que fazer, sem ter para onde ir, sem ter uma você, quem sabe, uma família, pai e mãe, melhor dizendo. Ele buscava esse aconselho na oração, no jejum, quem sabe nas consagrações.
aqui eu praticamente vejo o pastor Rômulo como Jacó, já voltando de Padã, abençoado, já com o seu ministério praticamente formado. Talvez muitas outras coisas ainda lhe faltem para que Deus venha lhe confirmar, abençoar, mas vemos hoje ele numa posição muito cômoda, diferente da que ele sabe e o que ele viveu. E Esaú então agora, percebendo que havia perdido o direito, diz a Bíblia em Hebreus que ele recorre ao seu pai e diz: pai, porventura tem tu só uma bênção? E o pai disse para ele: a ti só lhe cabe as minhas gorduras. Porque na realidade, irmãos, Isaac sabia que Jacó não era Esaú. Porque ele disse: olha, a sua pele é como a de Esaú. O cheiro que você tem é um cheiro grande, mas após. Então Isaac sabia que estava abençoando a Jacó. Ele sabia, irmãos. E ele sabia que também precisava abençoar Jacó, porque Jacó na realidade daria continuidade. Jacó na realidade representava o Cristo. Jacó na realidade foi escolhido por Deus para que as bênçãos de Abraão fossem confirmadas através da vida dele. E depois que a gente na realidade vê aquilo que poderia ser nosso na mão de outro pastor, aí vem as reclamações. Esaú começa a reivindicar. Peraí, quem tinha que estar lá sou eu. Peraí, só agora que foi receber a consagração. Por que não fez isso antes? Mas que faz antes, quando ele reclama, olha, foi cedo demais. Não aceitou Jesus, mal aprendeu a andar, já acha que é pastor. Então eu louvo a Deus por esse momento. Porque 4 para 5 anos estão se passando da obediência que você deu a Deus e vem hoje mantendo essas portas abertas, não é isso? 4 para 5 anos, e só agora então pede para o reconhecimento, para que o reconhecimento pastoral chegue à sua vida. Eu não gosto de falar, mas acontece muito, irmãos. Acontece muito isso. Temos um obreiro e não valorizamos o obreiro que temos. E aí Deus então dá um crescimento e diz: olha, sai dessa terra, porque lhe convido a lhe levar a uma outra. E nessa outra terra eu vou confirmar tudo que eu preciso confirmar na sua vida. Porque existem momentos da nossa vida, irmãos, que nós precisamos sair, nos desgarrarmos, cortarmos na realidade o cordão umbilical. Foi assim comigo, foi assim com inúmeros pastores que aqui estão. O problema maior é que quem está do outro lado se vê melhor. Saiu, desobedeceu, não é nada disso, irmãos. A obra de Deus continua. Eu tenho uma visão, pastor Rômulo tem outro, o pastor que aqui está tem outra, cada um tem um dom diferenciado e um chamado diferenciado. Se você perceber, Esaú deu origem a um povo que não existe mais, o povo de Edom. O povo não existe mais. Imagine se um homem desse recebe a bênção da primogenitura. O que um homem desse faria? Com a bênção de Deus em suas mãos. Quantos homens, irmãos, estão jogando a bênção que Deus colocou em suas mãos pelo ralo fora? Então, por isso, o Deus essa mensagem, quando Deus escolhe, está escolhido. E Deus escolheu o Senhor, o seu nome não convida disso. Sempre fica essa certeza que Deus me separou com Deus do céu.
assim, na realidade, chegando na casa de Labão, chegando na casa do filho Labão, onde tudo vai começar ali. Esaú chega em casa e diz: pai, está aqui a caça, eu quero a minha bênção. E ele disse: peraí, teve alguém aqui no seu lugar, e eu já abençoei. Foi aí que ele disse: mas só temos uma bênção, não, a você só cabe a minha gordura, os meus animais, a ti eu deixo todo o meu gado, mas a bênção já foi entregue, eu não tenho mais. A mãe chama e disse: meu filho, você vai ter que fugir, você vai ter que ir lá para a casa do seu tio, teu pai já falou que você deve ir para lá mesmo, então você vai. E ele então saiu ali para ir para a casa de Labão. E aí eu abro o tema que Deus colocou no meu coração essa noite, ou melhor, o título, que é 5 passos que o homem deve dar para alcançar o sobrenatural de Deus, o natural de Deus. Porque na verdade o que Jacó está prestes a fazer era, na realidade, entrar no sobrenatural de Deus e buscar, na realidade, o sobrenatural de Deus. Porque, irmãos, uma pessoa que vive com a mãe, uma pessoa que vive ali coberta com a proteção dos pais e agora se depara em um deserto. A Bíblia diz que ele pega uma lancheirinha, ele pega uma garrafinha com água e joga, quem sabe, sua mochila nas costas e sai em direção à casa de Padã. Na realidade, era um desafio para ele. Na realidade, tudo aquilo era novidade para ele. E a primeira coisa que eu aprendo com Jacó aqui é que ele teve, irmãos, obediência. O primeiro passo que ele deu de sabedoria foi obedecer. A primeira coisa que ele fez, a primeira coisa que um homem, que uma mulher, alguém que quer servir a Deus, que almeja realmente o observado, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que você precisa obedecer. E a gente faz muitas outras coisas, mas obedecer é difícil, mas obedecer é algo muito difícil. Quando se trata de, na maioria das vezes, aquilo que nos é delegado a fazer vai de encontro às nossas vontades, aos nossos costumes. É muito difícil. É muito difícil. Mas a primeira coisa que ele precisou fazer foi obedecer, porque Isaac disse: eu abençoo, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma das filhas de Labão, irmã da tua mãe. Ele saiu dali e foi direto a Padã-Arã. A primeira coisa que eu aprendo com ele foi exatamente isso, é que ele teve obediência. E a obediência para quem serve a Deus é tudo. Porque se você parar para pensar e lembrar de algumas passagens, lembrar de alguns livros, nos deparamos com um homem chamado Jonas e percebemos que ele desobedeceu, ou pelo menos tentou desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que veio uma palavra a Jonas dizendo: levanta-te e vai. A maior preocupação do obreiro, do homem, do servo de Deus,
É com aquilo que está aqui dentro de nós. Quando Deus diz vai, na realidade, Ele está dizendo vem, porque Ele não está em um determinado lugar, mas Ele já está à sua frente. Ele vai garantir, na realidade, aquilo que nós precisamos fazer. Ele garante, irmãos. Eu me lembro que uma vez eu fui levar um cantor, hoje dorme no Senhor esse cantor, lá em Niterói, na primeira igreja metodista de Niterói. Uma igreja que caberia mais ou menos um espaço como esse, 3 a 4 espaços como esse, dentro da igreja. Era diácono da Assembleia de Deus, o pastor Daniel Malafaia. E ele cantou primeiro numa igreja de cerâmica, Nova Iguaçu, se não me falha a memória, e ficou ruim demais, porque usaram demais aquele cantor aquela noite, e ele pregou também, depois fomos para essa mini vigília, lá em Niterói. E quando ele chegou lá, ele já não aguentava mais falar, e ele estava convidado a pregar naquela igreja aquele dia. E eu estava aqui, irmão, tranquilo, calmo, sereno, uma igreja daquela que eu vou ficar aqui atrás. Porque era diácono, sabia que não lhe cabia estar sentado numa tribuna, principalmente a tribuna que estava como está aqui, esse lugar assim, mais de 30, 40 pastores, e a maioria tudo de cabecinha branca, homens experientes. E ele disse, nós vamos chamar o pastor que está presente, que trouxe o nosso irmão Gastão Martins. Ele é sarroco, ele vai tentar cantar um hino, e o pastor que o acompanha estará incumbido de trazer a mensagem da palavra de Deus. Irmãos, eu olhava para a igreja, eu não vi o fundo assim da igreja. Eu não pregava em congregação, em posto de pregação. E eu estava lá atrás, irmãos, a minha perna suava, do sapato molhado, fazer chaco. De tanto que eu suava aquela noite. Eu disse, vou ficar aqui mesmo. E a irmã que estava dirigindo, uma pastora, disse, sobe aqui, meu Deus, vem cá. De tão longe, não levei quase 5 minutos para chegar na frente. Irmãos, eu pedi a Deus que tivesse um outro pastor Sérgio Sobrera ali. Eu não era pastor, mas eles estavam me chamando de pastor, porque provavelmente o Gastão Martins me deu o título eclesiástico de pastor. E eu me assentei assim do lado de um homem e ele disse, rapaz, você não sabe como a nossa igreja está sedenta. Foi recém-renovada pelo Gastão Martins, nós éramos tradicionais, esse homem trouxe a renovação aqui para nós, e o povo essa noite está sedento porque é a primeira noite, a primeira mensagem que vai ser pregada após a renovação que ele trouxe à nossa igreja. E eu levei dentro do olho do homem e disse, pensei, falei, você não sabe como eu preciso também dessa renovação essa noite. Irmão, eu não sabia, eu não explicava os livros de Gênesis, de Apocalipse, de ter um branco total na cabeça, e não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar ali. E eu pedi a Deus, da oratória não chegar, e cantasse mais um hino, tirou-se a oferta e disse, agora nós vamos ouvir o pregador, fiquemos de pé, obrigado, o Sérgio Sobrera me chamou, irmãos, eu temia. E ela disse, Deus, tu sabe que a tua igreja está sedenta. Tu sabe que nós precisamos jogando peso para cima de mim. E eu disse, Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar aqui? E na mesma hora, um profeta se levantou de trás e disse, homem, eu te chamei a esse lugar. E tu obedeceu a minha voz. E você obedeceu essa noite. Eu confirmo o meu ministério em sua vida. Ministério da palavra. Tu pregarás a minha palavra. Onde pisar os teus pés, eu serei contigo. Irmãos, parecia que eu tinha mais de 50 anos. Eu disse, abra a Bíblia aí, Hebreus, capítulo 10.
Já viu aqueles vasos quando está iniciando, cheio de gás, cheio de vontade? Não, depois de uma palavra daquela, só Deus sabia começar. Terra e gravata, naquela época usavam terra importada. Não era assim feio como tem hoje, era bonitinho. Chamava atenção, as meninadas todas olhando. E eu lá empolgadão. Deus me deu o tema, me deu o título, preguei, Deus honrou, abençoou, o fogo caiu. Me chamaram depois de novo para pregar. Eu falei, não, Deus me mandou aquela vez, dessa vez não está mandando eu não. E eu não fui, não deu para ir. Mas obedeci, irmãos. Eu poderia dizer, estou louco, já viu? Quem já viu isso? Quem já vivenciou isso aqui? Diga, isso não acontece com você não, acontece? Pergunta para aquele do teu lado, isso não acontece com você não. Eu estou louco hoje. Estou louco, pastor. Estou louco. Não é assim? Estou louco, pastor. Ou então já chega assim. Foi uma semana muito cansativa. Já começa a dar desculpa, irmãos. Se a mensagem não for boa. Porque pensas, né, na realidade, que a mensagem não vai fluir, não vai acontecer, não vai dar certo. Às vezes a mensagem é ruim para 99, mas tem um ali que está precisando ouvir. Então, não tem essa preocupação de, não vou não, porque eu não preparei nada. Primeiro que o obreiro já tem que estar preparado, já tem que sair de casa preparado, com alguma coisa na bucha. Eu tinha alguma coisa na bucha ali, irmão, mas cheguei aqui, comecei a olhar o ambiente, olhar a fisionomia dos irmãos, falei, gente, só tem cobra aqui. Só tem magistrado aqui. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Então, irmãos, eu preparei alguma coisa ali dentro da exegese, preparei uma homilética rápida ali atrás, mas irmão, trouxe um negócio aqui e mudou tudo. Então, eu entendo, irmãos, que eu preciso obedecer a Deus nos mínimos detalhes da minha vida. Porque não adianta quando você chama, irmãos, para chamar, quando você mandar, Deus manda, mesmo que você não queira, você vai ficar rodando ali em volta da sua terra prometida, em volta daquilo que Deus determinou para você, porque a predestinação ela existe de cima para baixo. De baixo para cima nunca. Você não é predestinado a nada que você quer, mas Deus predestina você a alguma coisa. E quando você não faz a tendência, você fica dando cabeçada, errando, até você entrar dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Então, por isso que você precisa obedecer nos mínimos detalhes. Jonas vai, não, vou para outro, mas para lá eu não vou não. Jonas tinha aquele povo como inimigo, mas o que ele não sabia é que o inimigo dele não era inimigo de Deus, ele precisava tão somente obedecer. É muito mais fácil obedecer do que sacrificar. Então, o primeiro passo que eu aprendo aqui, irmãos, é que ele obedeceu a palavra do seu pai. Quem quer obedecer a palavra do pai aqui? Levanta a mão para eu ver. A segunda coisa a obedecer está no versículo 10. Ele diz assim, o versículo 10 do capítulo 28. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e se foi a Arã. Berseba, na verdade, é o nome dado a um poço que Abraão cavou no deserto, e ali fez um tratado com Abimeleque. E no lugar desse poço, pastor, e por que eles cavaram, e por que esse poço permaneceu, deu seu nome no lugar de Berseba. Então a Bíblia diz, partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi. Veja bem, ele estava no deserto, mas estava num lugar de conforto. Um lugar que tinha água, onde ele podia beber, se alimentar ali daquela água, porque a água, na realidade, no deserto, ela acaba alimentando. E sabe o que eu percebo aqui? O segundo passo que eu aprendo com Jacó é que ele saiu da zona de conforto.
Tem muita gente, pastores, amigos, irmãos, que não alcançam na realidade sobrenatural de Deus, a bênção de Deus, a vitória de Deus, porque permanecem na zona de conforto, sem entender na realidade o que Deus quer dizer aqui. Estamos acostumados com aquele exílio, com aquela coisa que já vai mecanicamente, é todo dia a mesma coisa, não é nada, né? Aquela liturgia que começa com oração e vai, e daqui a pouco ele dá aspa, aí o ministério de louvor, se tem canta, se não tem os irmãos, ele tem. Irmãos, você precisa parar com esse mesmo. Deus, ele tem novidade a cada dia. Certa feita, lá na igreja mesmo, nós, eu não sei se os obreiros meus que estão aqui lembram disso, vocês estavam ali nesse momento, eu iniciei o culto com oração, como sempre fazemos, e com 2, 3 hinos da harpa, como fazemos, com a soberana, e demos uma liturgia, com os irmãos que aqui estão bem também. E tinha algumas pessoas ali, novas, visitantes, aquela noite, e eu acabei de ler a palavra, cantei um hino da harpa e Deus disse no meu coração: para tudo que pega. Eu falei: Deus, mas a mensagem é no final. E ele disse: pega, porque a mensagem que eu preciso que ela seja pregada é agora. Eu parei, eu disse: fiquemos em pé, vamos abrir a Bíblia no livro tal. Eles pensaram que fosse a leitura inicial da palavra. Eu disse: vamos ler o versículo tal. E disse: se aceite adorando e glorificando a Deus, estou pregando. Comecei a pregar, Deus começou a me usar. Vi uma pessoa lá atrás, no cantinho do lado esquerdo, chorava, sem abrir a sua boca. Quando eu aprendi a pregar, cedi a oportunidade ao outro obreiro para dar oportunidade agora no culto após a mensagem ter sido pregada. O obreiro ficou todo desconcertado, todo sem saber o que fazer. Pastor, o que eu faço agora? Já pregou, e agora tira a oferta, o que eu faço? Diz: faz o que o Espírito Santo de Deus me conceder que faça. Aquele homem saiu lá do canto e disse: pastor, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu só podia ficar no culto até as 7h40, 8h mais tardar. Estou desviado da casa do Senhor. Gostei da mensagem, Deus falou no meu coração. Eu estou aceitando Jesus. Só não tenho como ficar no culto mais. Sabe o que é isso? Sair da zona de conforto, buscar o desconhecido, buscar a Deus, irmãos, deixar Deus agir. Não mude alguma coisa de vez em quando para que você não fique naquele desvio, porque Deus não é mecânico. Aleluia, Deus. Deus não é mecânico. E existem inúmeras pessoas que entram e saem das nossas igrejas e estão habituados com aquele mecanismo, com aquele mesmismo. Eles já sabem o que vai acontecer ao ler a palavra. Agora a irmã Conquinha vai cantar o hino. Agora o irmão fulano, quer ver? Já sabe o que vai acontecer. Aleluia, Deus. Certa feita eu estava congregando em determinado lugar. E eu falei assim do pastor: eu disse: pastor, não sei porquê, mas Deus mandou todo mundo para a rua evangelizar. Aí, porque quem vai ficar na igreja? Eu falei: o terceiro pastor que Deus falou que vai ficar na igreja só. Foi Deus que falou? Eu falei: foi Deus, pastor. Falou: pastor, falei: então volta à igreja de pé. Eu disse presidente lá, o pastor Cícero Rodrigues Magrinho. Meu pastor, eu não sei pastor. Ele botou a igreja de pé e disse: o pastor tem algo para falar para a igreja. Eu falei: Deus está mandando todo mundo para a rua evangelizar. Mas por quê? Eu falei: não sei, pergunta a Deus. Peguei no coelho de envelope, botei na minha mão e veio aquela turma atrás de mim. Lá na esquina encontramos um homem mendigo. Eu não conhecia, mas estávamos ali, eu entreguei o folheto, disse que Jesus amava ele. Ele disse: eu quero que Jesus vá para o inferno porque eu vou ver lá. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Deus é poderoso para tirar o Senhor dessa vida. Ele disse: eu não quero sair dessa vida. E os irmãos foram chegando perto de mim, de repente chegou o pastor Expedito,
E o pastor Pedro, quando olhou e viu, era um crente de Deus sumido, pastor. Marciano, sumido, desaparecido. E estava aí chegando próximo à sua casa e ninguém sabia que ele estava ali. A barba, o cabelo grande, aquela roupa toda. E quando o pastor Pedro olhou e viu o seu primo, parente, não sei o que era, na verdade, não lembro, ele abraçou aquele indivíduo e nós ficamos chorando ali. Se continuássemos ali naquele mesmismo daquele culto, Deus precisa renovar as nossas vidas a cada dia. O que você precisa fazer é dar razão, é ter certeza de uma coisa que eu e você passamos na sua obra. Parar desse negócio, desse mecanismo que atrapalha Deus agir, que atrapalha de Deus manifestar a sua graça e os seus milagres. Aleluia, Deus. Nós precisamos, irmãos, sair dessa zona de conforto. Terceira coisa, eu vou correr, não dá, as horas não dá. Terceira coisa que eu aprendo está no versículo 11. Eles saíram da zona de conforto. E agora no versículo 11 a Bíblia diz que como um maroto que passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre a sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: ele inverteu a ordem natural das coisas. Oh, maravilha! Ele inverteu a ordem natural das coisas. Irmãos, olha que pedra certa nasceu, querido. Oh, aleluia! Mas o crente, quando dá cheio da unção, a unção pedra. Queridos, irmãos, pastores amados, pedra geralmente só atrapalha. Você já pregou com uma pedra? Você faz aquela conchinha assim com o pé, joga ela para frente, daqui a pouco ela está atrás, ela machuca, ela atrapalha, dá vontade até de sair da graça, você fica assim, meio que sem graça, porque a pedra está machucando. O que foi, irmão? Não, estou com o pé machucado. É a pedra que está lá, que você não quer tirar, porque o sapato está furado. Ela entrou no sapato e você está sem graça de levantar, quem sabe a meia também está furada, aí você fica com aquele incômodo no seu sapato. A Bíblia diz que uma pedra estava fechando, separando, lacrando o túmulo de Jesus. Impedia, na realidade, para alguns, que ele ressuscitasse naquele lugar. Vocês estão vivos aí atrás, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, onde que pedra é usada para travesseiro? Em lugar nenhum. A Bíblia diz que os bons que carregavam a arca de Deus tropeçaram e caíram, porque tocaram, esbarraram numa pedra. Existem algumas pedras que na verdade vai ser a resposta de Deus para as nossas vidas e nós não sabemos disso. Na verdade, aquela pedra que os montes, os carros de Deus tropeçaram e largaram, na realidade, derrubaram, estavam derrubando a arca de Deus ali. Aquela pedra não foi colocada pelo diabo. Aquela pedra, na realidade, foi colocada ali por Deus, porque eles estavam carregando a arca de forma errônea. Na realidade, a arca de Deus não era para andar em carros de bois, mas sim sobre ombros de sacerdotes levitas. Somente os filhos de Corá poderiam carregar a arca de Deus e assim mesmo segurar no seu bastão, não tocar na arca de Deus, porque aquele que desobedecesse certamente morreria. E usar agora, cheio, quem sabe, da unção, se joga, se lança, faz uma ponte, como quem sabe um goleiro faz para encaixar uma bola, para defender um gol, e ele então segura a arca de Deus, e naquele momento Deus faz ruptura, mata aquele homem, e alguém se pergunta, mas pastor, ele não estava segurando a arca? Estava, mas indevidamente. Nós precisamos obedecer a Deus, irmãos, nos mínimos detalhes.
Aquilo que Deus chamou você para fazer, faça aquilo que Deus chamou. Deus chamou você para cantar, cante. Deus chamou você para pregar, pregue. Deus chamou você para aleluia, dê aleluia. Dê glória, glória a Deus. Que hora que você der o seu glória, o vizinho do lado, da esquerda, da direita, de trás, vai ser curado pelo seu glória, vai ser curado pelo seu aleluia, vai ser curado pela sua mão que foi levantada, mas faça aquilo que Deus te chamou. Aleluia, Deus. Não fuja disso, porque a Bíblia diz, cara, aquele que Deus obedece, morre. Então, irmãos, ele inverteu a ordem natural das coisas. Ele deitou sobre a terra e dormiu. Uma provação tamanha, uma luta medonha, irmãos, perdido no deserto, irmão atrás dele para matar, tirar a sua vida, e ele agora resolve dormir. Olhe para o irmão que está ao seu lado, se você não tem o que fazer, vai dormir. É melhor do que ficar tendo de porta em porta procurando profeta. Melhor do que ficar batendo de porta em porta procurando a resposta de Deus. Eu vim aqui porque eu preciso ouvir a resposta de Deus. E Deus me mandou aqui. Mentira, Deus não mandou nada. Mas bate lá. Aí fica colocando o profeta em prova. O profeta está ocupado, está indo trabalhar, ou está doente, ou está fazendo alguma coisa, aí você vai lá, bate. É que Deus mandou aquilo. Uma lua nova nem sábado, mas eu vim. Mentira. Não tem o que fazer, faz igual ele. Durma. Está passando prova, dorme. Deus vai te dar revelação, visão, e você vai ser abençoado. Não tem o que fazer, vai dormir, é melhor. É melhor, irmão. Vai por mim que é melhor. Ou então procura alguma coisa para fazer. Que é melhor que dormir ainda. Então, irmãos, ele inverteu a ordem natural das coisas. Ele pegou aquela pedra e dormiu. E Deus deu a ele um sonho. Quarta coisa que eu ocorreu a hora de nós precisamos reconhecer o nosso pastor ao cargo eclesiástico. E diz a Bíblia que ele teve um sonho. E ele viu uma escada que era posta, que tocava o céu e a terra. Eu já peguei isso lá nele, aprendi com um dos grandes preletores, e nós não vamos repetir. Mas ele sonhou e viu um malá, um anjo, que subia e descia essa escada. Não era anjo, porque no hebraico, segundo Yosef, segundo o dicionário hebraico, não existem anjos no hebraico. No original é malá. Então era um anjo.